Muito boa noite, bem-vindos novamente ao canal. Vamos falar um pouco sobre a questão do escuro, escuridão, né? Que já seria uma forma plural de escuro. Escuro vem de esconderijo, né? De esconder e de ocultar. Esconderijo, por exemplo, vem de absconder, né? Ou esconder, que seria guardar além dos olhos. Então imagine-se que você está dentro da sua casa e você apaga todas as luzes. Antes de apagar as luzes, você sabe muito bem onde está cada móvel, cada item de sua casa. Em uma sala em particular que você estará com luz toda apagada, não é nem penumbra, é apagada, você ainda terá imagens residuais que não são apenas no fundo da retina, nem apenas cerebrais, mas a que gravou o gravador mesmo é o seu veículo mental, que vai estar com toda a imagem gravada, registrada. Então você está no escuro e não está vendo, mas você sabe que há alguma coisa lá. Então, o escuro é bom ou ruim? Não pode ser bom nem ruim. Ele apenas é escuro, né? Não há mais cores. Ele não possui mais tons. É o preto. É a ausência de tons e não de cores, né? Porque se o branco é a síntese de todas as cores, o preto é um negativo de todas essas cores. Então, o mesmo acontece com o preto, né? Que a gente vê no céu à noite, entre as estrelas. A gente chama de vácuo quântico. Então, aquilo, ao ser contemplado, dá a impressão que não há nada lá. Mas lembram do exemplo da sala escura, sendo que os móveis não foram tirados do lugar? Você apenas não vê? Então é mais ou menos isso. É lógico que dentro ou atrás, como preferir, desse vácuo quântico que se apresenta escuro, como o negro do céu, está ocultando formas, potencialidades, ideias. A única diferença é que há grande possibilidade de não haver formas conhecidas. Então não pode ser bom nem mal. Há alguma coisa lá, só não está sendo vista. Aí que entra o mau uso da imaginação, não a imaginação em si. A imaginação, imagem e ação negativa. Negativa porque é negação, né? Por exemplo, a coisa pode ser uma coisa e você nega que aquilo possa ser daquela forma, com aquela possibilidade. Isso é ser negativo. Positivo é poder deixar ativo, né? Então vai muito depender de que polaridade vamos colocar nesse poder da imaginação, né? Da imagem e ação. Então não pode haver nada no escuro que não seja o que já está lá. O que dá para ser acrescentado no escuro é a imaginação, o ponto de vista que você tem em referente ao escuro, devido à cultura, devido à tradição, e inclusive o paradigma ou doutrina, que nos coloca coisas arbitrariamente em locais imprecedentes. O escuro não muda nada. Se estar de roupa preta não quer dizer que você está
em luto. E você estar de branco não quer dizer que você esteja limpo. Porque o branco, inclusive, do uniforme do profissional de saúde, geralmente recebe marcas dos fluidos orgânicos daqueles com quais eles operam. Então não é sinônimo de limpeza. Inclusive, branco demais, ele aguça muito o olho físico e pode até, com o tempo, isso não é falado em academicismo, com o tempo possa que canse as vistas. E muito escuro, como uma fonte de luz, por exemplo, uma TV, ou um abajur muito de fraca voltagem, possa também forçar demais o olho, porque o olho vai querer, né, se dilatar mais para perceber pequenas coisas, por exemplo, letras na tela de uma TV ou de um celular. Também força a ponto de chegar a uma miopia. Então, o que há no escuro, né, que já não esteja lá? A gente sempre pensa que vai ter um monstro, mas o monstro está lá no escuro ou está dentro de você numa imaginação? As pessoas têm muito medo da morte, medo do plano astral, que é onde ele é apenas a primeira etapa dos ditos desencarnados, como passagem, né, obrigatória. Depois há o mental. Até é engraçado que a escola esotérica coloca o mental, não que ele não tenha a sua abrangência, a sua superioridade, sacralidade, mas coloca acima. Mas o mental, ele é escuro. O mental é um mar, né, de luz escura, tão parecido inclusive com esse preto, né, ou azul marinho muito forte que a gente vê ou tem a impressão de ver com os olhos físicos no universo visível, entre as estrelas, o espaço interestelar. Então, o que pode estar lá? Tudo que já estava. Por que não vemos dimensões? A mesma coisa. O plano físico é a sombra, o filtro que bloqueia a luz. Então você não vê quem está já aqui no plano vital, né? Os elementais, você olha para a planta, é uma planta. Você olha para o animal, é um animal. Você olha para o ar, você não vê os elementais que animam o ar, a terra, o fogo, ou a caixa e a água, né? Então não tem nada lá que já não esteja lá. Nisso que vocês não estão vendo, seja o que for. Seja no escuro, né, aqui no plano físico, você apagou todas as luzes, entrou numa caverna, entrou num túnel, vai estar tudo lá. E vai ter imagens residuais ainda no teu mental que vai passar para o cérebro, que vai passar para o olho. E você ainda vai ter a impressão de estar vendo, porque a energia ela é vista com os olhos da mente, não com os olhos do rosto. Então é muito interessante isso, muito importante para a gente desmistificar, né? Escuridão, a gente fala aí de Cone da Lua, inferno. Esses lugares estão mais movimentados que qualquer lugar que você possa imaginar. Tanto é que é dito, quanto mais para cima em frequência, o que chama nirvana, paranirvana, céu dos cristãos, ou céu budista, o que seja, céu maometano, egípcio, tibetano, asiático, né, árabe, não importa. São lugares de pouca movimentação, né, de vida. Não é porque átomos nesses lugares estão mais dispersos, por isso que se chama de sutil. E aqui os átomos estão muito coesos, né, com muito mais atração um sobre o outro, como se um átomo quisesse possuir o outro, né? É um apego atômico, podemos dizer assim, né, de forma metafórica. Então, se você entrar nos mundos escuros, o que seria o mundo escuro? O inferos é a linha
dos olhos aqui, na superfície, dentro disso aqui, dentro dessa realidade. E que você já não vê, já está quase frequencializando com essa aqui, de tão denso que é, porque não tem plano mais denso que esse físico visível. No entanto, tu chega lá, tu enxerga tudo. Agora, quanto mais para cima em frequência, nesses ditos céus, menos coisas você tende a ver. E você vai chamar de escuro o inferos, e não os cielos, né? Que é o brilhante, ou seja, os céus. Então, reflitam sobre isso que falo, que a gente cria mitos, cria medocracias, fobocracias, e a gente fica, no fim, ruminando essas coisas sem precedência. Isso não é nada evolutivo, e sim absolutamente involutivo. Você está indo para trás, como um animal que teme a própria sombra. O animal que teme, né, uma mosca passou, ele nhaque, né, porque ele pensa que é uma agressão. O cão, por exemplo, à noite, ele vê uma movimentação ao longe, no escuro, ele já acha que é um agressor, né, que é um inimigo em potencial. E a gente, às vezes, a gente encara o universo como cães, como se fosse cães, ladrando para a lua, e não tem nada lá na lua, pelo menos fisicamente. Nas outras dimensões, sim. Então é isso aí, pessoal. É mais ou menos o que eu queria falar. As pessoas que têm medo, medo de dimensão, medo de sair do corpo, medo de morrer, medo da doença, medo do escuro. O medo, eu gosto de brincar que é medou, né? Tu se dá todo. Então é melhor tu perdoar, seja lá o que for lá, tu perdoa, doa além do limite, né? Doa a tua coragem, doa a tua força e encara, né? Atravessa o escuro, porque você vai atravessá-lo, seja em vida ou seja em morte. Por quê? Porque ninguém começa por cima, tá bom? Essa é a dica. Paz reverencial a todos e boa noite.